Bem-vindo a mais uma entrevista do Setubalense para as eleições legislativas de dia 30 deste mês, de janeiro. Hoje com a candidata cabeça de lista do Bloco de Esquerda por Setúbal. É licenciada em Relações Internacionais, tem 35 anos e é deputada, também já eleita pelo Distrito de Setúbal, desde 2015. É ainda vereadora reeleita em Almada, na Câmara Municipal de Almada, onde também já foi deputada municipal, e na Assembleia da República tem pertencido, na última legislatura, à Comissão Parlamentar de Ciência e Educação e também à de Trabalho e Segurança Social. Joana Mortágua, muito obrigado por ter acedido a dar-nos esta entrevista. O convite. Eu começava por perguntar-lhe, é a terceira pez que é cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda, aliás não é caso único, pelo PS também Ana Catarina Mendes é a terceira vez. Isso é bom ou mau, não haver essa renovação dos cabeças de lista? Bom, é a terceira vez, mas num período mais curto de tempo do que seria normal. Portanto, eu fui cabeça de lista pela primeira vez em Setúbal em 2015, estamos em 2022. Acho que é um sinal de confiança que do meu partido, dos militantes do meu partido no distrito de Setúbal, que eu agradeço, e é esse sinal de confiança que eu acho que deve vingar, digamos assim, enquanto percepção sobre a nossa candidatura. O facto de se manter a cabeça de lista não quer dizer que não exista alguma renovação, que existe sim na lista. Nós temos neste momento em segundo lugar a Diana Santos, que é uma independente, uma representante do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência em Portugal, uma das suas maiores representantes, que já foi também deputada durante um curto período de tempo final da legislatura anterior, mas não estava em segundo lugar, agora vem para segundo lugar. Em terceiro lugar, Daniel Bernardino, que é um dos nossos representantes da área laboral, é um ativista laboral muito conhecido no Parque da Auto Europa, que representa, aliás, as comissões de trabalhadores do Parque da Auto Europa e por aí afora. E a Diana Santos, que já referiu, entrou para a Assembleia da República em substituição de Sandra Cunha, que foi a segunda deputada eleita pelo Setúbal do Bloco de Esquerda na última legislatura e não terminou a legislatura. Como é que avalia essa situação, a forma como a deputada eleita aqui por Setúbal, Sandra Cunha, teve de renunciar ao lugar? A Sandra tomou uma opção que nós respeitámos e que, enquanto partido, achámos que era a decisão correta de se afastar do lugar de deputada enquanto resolvia as diferenças que tinha para resolver, e enquanto ela entendeu que deveria defender o seu nome e a correção dos seus atos fora do Parlamento, nós respeitámos e achámos que era isso que ia ser feito. Sobre o trabalho dos deputados do Bloco de Esquerda nesta legislatura que agora terminou, que balanço é que faz? Um balanço positivo. Estou a falar, basicamente, centrado aqui nos eleitos por Setúbal, naturalmente. Sim, um balanço muito, muito positivo, naturalmente, mas sobretudo em algumas lutas que foram tão importantes no último mandato. Vou-me concentrar-me, apesar de ter sido curto, no último mandato, destaco duas em que os deputados do Bloco de Esquerda tiveram na dianteira. Uma, a discussão sobre o aeroporto de Montijo. Uma discussão que o Governo queria que passasse entre os pingos da chuva, que ninguém levantasse dúvidas sobre o tipo de ataque ao ambiente que é feito ou que seria feito com aquele projeto, que ninguém levantasse dúvidas sobre a declaração de impacto ambiental, sobre a ausência de uma avaliação ambiental estratégica. Nós fizemos esse debate desde o primeiro minuto, contestámos a decisão desde o primeiro minuto, denunciámos aquela decisão como uma decisão mais favorável aos interesses da Vansi do que aos interesses estratégicos do país e da região. Levantámos a questão também do poder de veto das autarquias e do respeito pela decisão das autarquias nesta matéria, e julgo que se neste momento existe uma avaliação ambiental estratégica, se existe
uma pausa nesse processo que nos permite discutir seriamente a localização do novo aeroporto, é também graças a este papel que o Bloco de Esquerda teve. Um segundo momento foi a discussão da nomenclatura estatística, digamos assim, da Península. As famosas NUTS, mais famosas. Exatamente, as famosas NUTS e a possibilidade da Península de Setúbal se candidatar a fundos europeus sem estar, digamos assim, agregada a uma zona rica, a uma região rica como a da capital, podendo destacar-se estatisticamente, não só estatisticamente para fins de reunião de dados que são importantes, que nós hoje não temos acesso. Há muitos dados que nós procuramos no INE, relativamente a um conjunto de dados socioeconómicos que são necessários para avaliarmos, olha agora na preparação das legislativas, e que não os conseguimos encontrar desagregados, porque a Península de Setúbal não tem essa independência estatística e que depois afeta a capacidade de candidatura a fundos europeus. Esses dois temas são temas que pretendíamos abordar e podemos ir já por aí, até continuando nas NUTS que está a falar. Como é que vê o caminho que, entretanto, as coisas aparentemente estão a seguir, com as declarações de António Costa de que vai apresentar a Bruxelas a proposta de redefinição do mapa? Como é que vê essa declaração e qual acha que deve ser o mapa, a organização administrativa para a Península de Setúbal no futuro? Nós defendemos que a Península de Setúbal seja classificada como NUTS 2 e NUTS 3. Ou seja, tanto para fins estatísticos como para, depois para a possibilidade de candidaturas a fundos europeus de forma independente. E isto pode ser feito no quadro de uma revisão do mapa da área metropolitana, ou seja, de toda a área metropolitana, e portanto que todo o mapa seja revisto, ou uma revisão pontual da Península de Setúbal. Há uma coisa que nós temos clara, ao contrário de algumas dúvidas que foram colocadas, às vezes em tom de ameaça, relativamente à possibilidade da Península de Setúbal continuar a pertencer à área metropolitana de Lisboa para organização administrativa interna. Nós continuamos a achar que a alteração estatística para fins europeus não significa mexer na área metropolitana de Lisboa, naquilo que já existe de interligação entre os vários municípios e que tem sido positiva em muitas matérias, independentemente depois de outras considerações que possamos ter sobre a capacidade eletiva direta destes órgãos intermédios, etc., mas que tem sido positiva. Relativamente à postura do Governo, isto tem faltado aqui uma coerência que nos permita confiar nas palavras de António Costa, porque ao longo dos anos vários membros do Governo ou vários membros do PS foram dizendo coisas muito distintas. Primeiro que não era possível, ou que não era desejável, ou que não era... Bom, ouvimos várias versões. A última versão é António Costa, que a mês e meio, 2 meses de eleições, vem prometer que em fevereiro haverá uma alteração. Não se entende porque é que não fez já isto. O Parlamento já discutiu esta matéria, já recomendou ao Governo a alteração estatística, mas já foi há muitos meses, não foi agora, e parece-nos que, mais uma vez, para efeitos de promessa eleitoral, aparece como inevitável uma decisão que, na verdade, já podia ter sido tomada há muito tempo. Não é a única. Há muitas deste tipo. Ainda sobre a organização administrativa, estava há pouco a dizer que uma coisa são os NUTS, outra coisa são as regiões. O que é que o Bloco de Esquerda defende? Já sabemos que defende a regionalização mais cedo do que aquilo que tem sido apontado pelo Presidente da República, por António Costa, que não há necessidade de esperar até 2024. Mas quanto ao mapa, para o Bloco de Esquerda, a Península de Setúbal deve ficar na atual área metropolitana de Lisboa? Nós temos que... Essa discussão tem que ser feita, e tem que ser feita, se calhar, com a mesma intensidade com que foi feita a discussão sobre a Península de Setúbal enquanto NUTS. Foi uma discussão que envolveu todas... o setor empresarial, as autarquias, as universidades, que envolveu a área académica, a sociedade civil, que envolveu muitas entidades vivas da região, e que foi uma discussão muito importante. Nós não temos, eu pelo menos não tenho uma visão fechada sobre o mapa. Há uma coisa que é certa: a independência e a identidade da Península de Setúbal existe. E nós temos aqui duas realidades, do ponto de vista administrativo. O Distrito de Setúbal, que é muito diverso entre si e que
que têm realidades socioeconómicas, culturais, geográficas completamente diferentes, e a pertença à área metropolitana de Lisboa, que também existe. Seja reconhecido ou não, há esta interligação entre os municípios da área metropolitana de Lisboa que existe na realidade. E, portanto, nós temos que, na futura reorganização administrativa que venha a ser incluída na regionalização, é importante que ela vá de baixo para cima, que ela seja democrática, que ela preveja órgãos eletivos, eleições diretas por parte da população. O mapa, vamos discuti-lo. O Bloco de Esquerda já teve a oportunidade de dizer que para estas eleições não queria nem uma maioria absoluta, que não é desejável, nem uma maioria absoluta, nem um Bloco central. Presumo que, no interesse do Bloco de Esquerda e para a Joana Mortágua, o ideal seria um governo com maioria relativa, dependente do Bloco de Esquerda. O que é que o país ganharia com isso? Nós queremos ter força para promover no país as alterações que achamos que... Ou seja, nós fazemos um balanço dos últimos anos, um balanço do período da austeridade, da recuperação que o país foi capaz de fazer a seguir à austeridade com o chamado governo da geringonça, dos impactos da pandemia, das lições que aprendemos com a pandemia. O nosso balanço e as nossas propostas são claras. É preciso um investimento estratégico nos serviços públicos, que hoje sofrem de um vazio de profissionais, e isso é visível na escola pública, com falta de professores, e o distrito de Setúbal é muito afetado por isso, sobretudo o sul do distrito, mas também aqui as zonas, lá está, da área metropolitana de Lisboa, e portanto as escolas mais populosas e os concelhos mais populosos da Península de Setúbal. O Serviço Nacional de Saúde, que está carente de profissionais, e basta olhar para o Hospital Garcia Dorta, para o tempo que as urgências pediátricas do Hospital de Garcia Dorta estiveram fechadas, mas não só, para o Hospital do Litoral Alentejano, para a falta de médicos de família que afeta aqui os concelhos de Almada, Seixal, Sesimbra, Quinta do Conde, que têm falta de médicos de família, para a falta de centros de saúde. Portanto, investimento estratégico nos serviços públicos é uma das lições da pandemia. Mas há outras lições que nós também percebemos. Transição climática, combate à crise climática, absolutamente essencial. Transição energética, proteção das zonas ambientalmente sensíveis, e nós temos aqui uma orla costeira que vai de Troia a Sines, que é uma zona protegida, que é das zonas mais importantes, não urbanizadas, digamos assim, da Europa, e que neste momento está em perigo. E basta olhar para aquilo que aconteceu em Odmira recentemente para perceber o que é que a pressão da agricultura intensiva, do turismo intensivo, que depois leva a fenómenos como aqueles do tráfico humano, da sobreexploração de imigrantes, da falta de recursos naturais, do ataque aos recursos naturais e do perigo que isso é para a sustentabilidade do desenvolvimento, e que agora vai afetar aquela faixa entre Troia e Sines, já para não falar dos problemas que nós vamos ter com a subida das águas do mar naquela faixa costeira, sobretudo ali de Almada e daquelas zonas mais sensíveis às alterações climáticas. E, portanto, a questão das alterações climáticas, a crise da habitação, uma realidade que muitos não viram antes da pressão que a pandemia colocou e que depressa se tornou absolutamente evidente. Mas sobre as propostas do Bloco de Esquerda no programa eleitoral atual, já falou do reforço dos serviços públicos, e há mais 3 ou 4 pontos. A questão da habitação, a questão da transição climática, do emprego climático e da proteção ambiental, e o problema, obviamente, também dos cuidados ligado aos serviços públicos, portanto, das redes de creche, das redes de... O Bloco de Esquerda fala também em travar a devastação do Serviço Nacional de Saúde, em melhorar o salário médio, o salário mínimo. E essa é a quarta questão que nós colocamos como prioridade. Recuperar o nível de rendimento das pensões que foram afetadas pelo fator de sustentabilidade. Exatamente. O que gostava de perguntar sobre essas matérias é o seguinte: isso não é despesa a mais para aquilo que o Estado pode suportar, um país como Portugal, com o nível de riqueza e desenvolvimento que tem? Não creio. Veja, por exemplo, nós neste momento estamos a perceber a dimensão do roubo que as transferências para offshore significam para o país.
Quando nós vemos o caso de Ricardo Salgado, o caso de Rendeiro, os vários casos que vão aparecendo, vamos percebendo, e ainda há pouco tempo a Ana Gomes falava sobre isso numa sessão que fizemos sobre crime económico, que mesmo durante os anos duros da crise, houve milhões e milhões e milhões de euros que foram drenados para offshores, via Madeira, via outros buracos negros que existem de fiscalidade. E, portanto, o país tem a possibilidade de ir buscar esses recursos. Mas há depois alguns casos concretos. No caso da eletricidade, Portugal é um dos países da Europa em que mais se morre de frio. Temos dimensões de pobreza energética imensas. Isto significa duas coisas: que as casas não estão preparadas e que a fatura de eletricidade é demasiado alta. Se nós olharmos só para as rendas da energia, aquilo que seria possível ir buscar aos impostos não pagos das vendas das barragens, às rendas que são pagas de forma completamente abusiva via CMECs e via outro tipo de benefícios que foram dados antes da privatização do setor energético à EDP. Aquilo que a EDP lucrou com a central de Sines indevidamente. Portanto, só aqui, se nós fôssemos capazes de ir buscar todo este dinheiro que foi transferido... É suficiente para um país com as contas equilibradas, apesar deste investimento era certamente público, suficiente para combater a pobreza energética. Que o Bloco de Esquerda defende. E uma outra questão relacionada com esta. O país já tem mais de 700 mil funcionários públicos. É um dos rácios mais elevados da Europa. E o Bloco de Esquerda defende o reforço dos serviços públicos também muito pela via dos recursos humanos, mais contratações, mais pessoas. Não são funcionários públicos a mais para a dimensão e para as capacidades do país. Diga-me uma coisa, eu não sei se o país se pode dar ao luxo de ter milhares de crianças sem aulas durante vários períodos do ano, sem matemática, sem português, sem inglês. Eu não sei qual é a dívida com que nós ficamos com essas crianças, em que a escola pública já não lhes garante educação, nem qual é a dívida que nós temos para com aquelas pessoas que esperam meses e anos por uma operação, por um atendimento no centro de saúde, no hospital, porque o país não foi capaz de fixar os médicos, os enfermeiros necessários para os atender. Os funcionários públicos não são a mais nem são a menos, são aqueles que os serviços públicos precisam para funcionar. E que o país possa pagar. E que o país possa pagar. Agora, eu tenho a certeza que o país pode pagar. Eu vou-lhe explicar, ou vou tentar explicar porquê. O Centro Hospitalar de Setúbal, e isto foi dito pelo diretor clínico, se não gastasse em adjudicações ao privado, ou seja, colocando a coisa de outra maneira, o Centro Hospitalar de Setúbal gasta em adjudicações ao privado de ressonâncias magnéticas o dinheiro que daria para comprar uma nova máquina de ressonância magnética a cada 2 anos. O país, aquilo que gasta em trabalho temporário de médicos para o SNS, contratação externa temporária de médicos, daria para contratar 10 mil profissionais de saúde. Aquilo que o país gasta em horas extraordinárias de profissionais de saúde são milhões de horas extraordinárias. Eu não tenho os números de cabeça, até não sei se não estou já a confundir se são as horas extraordinárias ou o dinheiro que é gasto em contratação externa que daria para contratar 10 mil profissionais de saúde. Mas certamente se juntarmos os dois, nós percebemos que estamos a desperdiçar muitos recursos erradamente em contratação temporária, em contratação de privados que poderiam ser gastos, poderiam ser investidos no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública, que poderiam ser investidos em recursos permanentes e investimento permanente para o país. Voltando a mais medidas e aqui à próxima... É uma ideia falsa, porque nós temos muitos recursos do país que são mal gastos. A questão é a gestão. Voltando aqui novamente às propostas mais concretas e à proximidade aqui à região de Setúbal, uma das marcas da Península é a sua capacidade industrial. Ainda tem aqui algumas empresas. Fala-se cada vez mais em reindustrialização. Qual é a posição do Bloco sobre isso e o que é que acha que deveria ser feito relativamente à indústria, a esta vocação industrial da Península? Aqui há várias questões. Da Península do Distrito, porque o Sines também tem muita indústria. Pois claro. Aqui há várias questões que são importantes. Uma tem a ver com o perfil da nossa economia e que está certamente relacionado com a indústria, que é se nós queremos uma economia de perfil
competitivo pelos baixos salários, ou seja, uma economia que compete no mercado externo pelos baixos salários, ou se queremos uma economia que compete pela inovação, pela qualificação da sua mão de obra, pela qualidade do trabalho e do produto. E nós claramente optamos pela segunda, e portanto, investimento que seja feito em inovação, em qualificação da mão de obra, é investimento que é bem feito para alterar o perfil da nossa economia e é investimento que deve ter incentivos públicos. A contrapartida desse investimento tem que ser a qualidade dos vínculos e a qualidade do trabalho e do emprego. E aí voltamos à questão de aumentar o salário médio. O salário médio não se aumenta por decreto. Houve um esforço, e o Bloco de Esquerda tem sido muito insistente nisto, para aumentar o salário mínimo. Esse esforço é importante, mas isso tem que impulsionar o salário médio. Como o salário médio, ao contrário do salário mínimo, não se aumenta por decreto, apesar de nós defendermos que deve haver leis salariais de referência para evitar a desigualdade salarial, é preciso alterar as leis laborais, recuperar a contratação coletiva, combater a precariedade, ter noção de que um contrato precário é em média 300 euros mais baixo o salário do que um contrato com vínculo, e que o país tem criado sobretudo trabalho precário. Uma empresa, uma indústria, e isso nós temos visto a acontecer muito aqui na Península de Setúbal, uma indústria que despede trabalhadores efetivos para a seguir contratar uma empresa de outsourcing que vai realizar aquela função, às vezes contratando os mesmos trabalhadores, mas por um salário menor, um contrato mais precário, para ficar essa empresa intermediária com parte do salário que antes era pago aos trabalhadores. Isto significa que nós estamos aqui a criar obstáculos à subida do salário e que o capital se está a apropriar de grande parte do salário dos trabalhadores. E isso nós vemos na evolução da distribuição a distribuição do PIB, que é afeta aos rendimentos e que é afeta ao capital. E que a distribuição do PIB, a parte do PIB que é afeta aos rendimentos e, portanto, aos salários dos trabalhadores, diminuiu ao longo dos últimos anos. Isto significa que há mais trabalho precário e há mais empresas destas intermediárias que se estão a apropriar do trabalho dos trabalhadores, do salário dos trabalhadores, para seu benefício, para seu lucro próprio. Portanto, estas duas questões do perfil da economia, dos incentivos, tendo como contrapartida a qualidade do emprego, são importantes. A outra tem a ver com a transição energética e ter a certeza que a transição ambiental, que tem obviamente que combater as indústrias poluentes, e nós temos muitas aqui no distrito, e só lembro a questão da cimenteira, porque as cimenteiras são das indústrias mais poluentes que existem, e nós não podemos continuar a ter um discurso sobre alterações climáticas que depois permite aquilo que acontece na Arrábida e que permite aquilo que acontece em muitas partes do distrito com indústrias particularmente poluentes, mas essa alteração tem que ser feita tendo em conta, por um lado, com o reforço da fiscalização e, por outro, tendo em conta a proteção dos empregos. Aquilo que aconteceu com o encerramento da central termoelétrica não é um bom exemplo para o país do que devia acontecer, porque foi feito à custa de uma pressão enorme e de um enorme assédio sobre os direitos dos trabalhadores, e isso não é aceitável. Sobre a habitação que já referiu, Joana Mortágua, enquanto vereadora, esteve envolvida numa polémica na reunião de Câmara e numa troca de argumentos com o PS e com o Presidente da Câmara relativamente à iniciativa que a Câmara Municipal de Almada tomou quanto à ocupação de imóveis municipais em Almada. Vamos ter agora investimento na habitação, no PRR, através do PRR, das políticas locais de habitação. Os municípios são chamados a ter mais investimento nessa função. E o que lhe pergunto é, deve haver ou não regras relativamente à ocupação dos imóveis municipais? E que regras é que defende? Como é que se pode evitar que famílias se antecipem, acho que já estão identificadas como prioritárias, ocupando as casas? Claro que deve haver regras. E naturalmente as pessoas que ocupam casas não têm direito àquelas casas, como é evidente, mas têm direito a uma casa.
se cumprirem os critérios económicos ou sociais que estão pré-estabelecidos, se cumprirem os critérios que estão regulamentados pelo município ou pelo IRU, aquelas pessoas têm direito a uma casa. Viver na rua não está no Código Penal, não é um castigo para ninguém. As pessoas, quando cometem algum ilícito, respondem por ele, mas viver na rua, condenar uma família inteira a viver na rua não é castigo que se possa... Neste caso concreto, o que é que se a Joana Mortágua fosse fazer de Câmara, o que é que faria? Eu só quero explicar uma coisa em relação à Almada. No caso da Almada, nós o que contestámos foi a decisão da Câmara de pôr um processo de crime àquelas pessoas, porque um processo administrativo permitiria despejá-las. Nunca esteve em causa se aquelas pessoas ficariam ou não com aquelas casas. Só teve em causa duas coisas: se a Câmara tinha legitimidade para colocar aquelas pessoas a dormir na rua, com crianças, com pessoas acamadas, com velhotes, e nós dissemos que não. E a forma como fez, em vez de ter um processo civil para ir... E a segunda coisa é que aquelas pessoas não deveriam ser consideradas criminosas porque elas já vêm de um processo de exclusão social imenso e que esse processo de exclusão social não deve ser agravado por um processo de crime. Agora, problema. Aquele caso não é único. Casos como a ocupação de casas só acontecem porque há património público vazio. E digam as várias câmaras o que disserem. Eu conheço muito bem o caso da Almada, imagino que não seja caso único no distrito. Houve casas municipais e do IRU públicas vazias durante muitos anos. Há muito património imobiliário público abandonado e há muita gente sem casa e sem direito a casa. E os preços na habitação, os preços da habitação no mercado de habitação não param de aumentar. E na Península de Setúbal agora, sobretudo, estão a ter uma pressão imensa. O caso da Almada não é o único, mas ali naquela faixa ribeirinha, Barreiro, Almada, Seixal, também Sesimbra, Setúbal, os preços têm aumentado entre 10%, 14%, às vezes 17% ao ano. Em alguns casos, subidas superiores àquelas que acontecem em Lisboa. Ora, nós temos salários inferiores aos de Lisboa e há sobretudo uma fuga dos centros das cidades para aqui para conseguir ter direito à habitação e para conseguir ter um acesso à habitação. Quando os preços aqui começam a disparar, tanto os de venda como os de arrendamento, e começa a haver o mesmo processo que houve em Lisboa, que é despejos massivos por parte dos senhorios para tentarem alugar as casas pelo dobro ou pelo triplo do preço para conseguir alinhar as casas com os preços do mercado, os salários destas pessoas não aguentam. E, portanto, não há soluções. Nós não estamos a falar de pessoas que vivem de pessoas que vêm de algumas já de gerações e gerações de exclusão, como é o caso da Quinta da Parvoíce, como é o caso do Segundo Torrão, ou como é o caso do bairro da Jamaica. Esses precisavam de projetos de reabilitação, de realojamento próprios, que aliás não dependem só dos municípios, já haviam ter sido postos em prática pelo Governo, que tem falhado. Estamos a falar de casos novos a aparecerem, coisas mais outras. Nós estamos a falar de famílias trabalhadoras. Nós estamos a falar, tal como aconteceu na crise entre 2012 e 2015, de famílias que, trabalhando, não ganham para a renda, de jovens que não conseguem sair de casa. Estamos a falar de pessoas que ganham o salário mínimo e com o salário mínimo... Eu não sei que casa é que conseguem hoje em dia arrendar, que fica uma distância, porque depois é engraçado porque os centros das cidades precisam, sobretudo destes trabalhadores, sobretudo mulheres, que são quem faz as limpezas dos escritórios, as limpezas dos grandes edifícios, os homens que trabalham na construção civil e vice-versa, e portanto... Depois reflete-se na mão de obra, porque está em falta cada vez mais. Não sei como é que se quer um grande exército de trabalho pouco qualificado, a quem se paga pouco, e depois não se permite que essas pessoas tenham acesso à habitação. É absolutamente impensável. Já ultrapassámos o tempo que tínhamos previsto e queria fazer-lhe ainda mais uma pergunta. Em 2019, o Bloco de Esquerda elegeu aqui por Setúbal 2 deputados, no caso até 2 deputadas. O que é que será um bom resultado agora nestas eleições? Naturalmente nós estamos a lutar para manter a nossa representação. Achamos que há propostas que o Bloco de Esquerda faz e que estarão sempre na base dos compromissos. Há bocado perguntava-me o que é que o Bloco de Esquerda pretende nestas eleições.
absolutamente, certamente, impedir uma maioria absoluta que daria ao Partido Socialista a liberdade de não resolver os problemas do país, mas também a força para impor as nossas soluções. E as nossas soluções passam por quê? Por controle de rendas, por habitação pública para quem precisa, por investimento, sim, na indústria, mas com garantia de emprego. Lembro-me, por exemplo, do Arsenal do Alfeite e do abandono que o Arsenal do Alfeite tem estado votado. Por proteção das zonas, das zonas ambientalmente sensíveis e protegidas, pelo combate às alterações climáticas, pela proteção do emprego e pela proteção dos serviços públicos, por creches gratuitas, pelo investimento no Serviço Nacional de Saúde, mas também pelo combate ao crime económico e aos privilégios que têm impedido muitas vezes que estes direitos se cumpram, porque drenam a riqueza do país para quem já tem e aprofundam as desigualdades. Portanto, o combate às desigualdades é um compromisso que o Bloco de Esquerda tem. E eu acho que o país sabe, este distrito também, que nós nunca abdicámos e nunca virámos as costas a uma luta que fosse difícil. Mas também nunca fomos nós a virar as costas a uma negociação por ser difícil, nem a um compromisso que fosse positivo para os rendimentos, para os salários e que fosse positivo e que contribuísse para a construção da igualdade. E é esse o nosso compromisso e acho que temos cara e identidade para lutar por ele e para o defender. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigado. Assim que nos acompanhou ou que viu esta entrevista, muito obrigado. Voltamos em breve com outros candidatos.